Hoje a gente vai falar sobre um assunto aí que é um pouco mais, digamos assim, detalhista, um pouco mais avançado, correto? Dentro do Civil 3D, mas obviamente a gente vai pegar desde aí, né, o comecinho até a parte mais técnica, mais avançada das seções transversais aqui no Civil 3D. Então a gente vai ver bastante detalhezinho que às vezes na hora de você gerar o seu projeto você precisa configurar e acaba caindo ali no esquecimento, né? Ou acaba tendo a dúvida de como que configura uma seção transversal. Por que eu sempre ensino, né? Por que eu sempre trago esse tipo de assunto mais avançados aqui também? Por quê? Às vezes você precisa, né? A galera tem essa limitação em pensar que um template ele resolve o problema. Só que na verdade não. E principalmente agora que a gente está passando esse período de transição aí, falar nisso o governo já assinou lá o decreto sobre o BIM, então a gente está tendo muita mudança e acaba com que você vai entregar um projeto em uma determinada situação, ele pede um determinado tipo de detalhe. Em outra determinada situação, ele pede outro tipo de detalhe, sabe? Então, assim, você vai precisar se adaptar, né? Precisar customizar, aprender a customizar os seus projetos para que você possa apresentar, ser flexível a qualquer tipo de projeto, a não ser preso a um template próprio, a um modelo padrão, sabe? É você aprender a configurar os seus próprios templates. Então é por isso que a gente traz esse tipo de conteúdo aqui. Então a gente vai falar hoje sobre essa criação das seções transversais. As seções transversais, elas são elementos aqui no Civil 3D que servem para fazer a demonstração, né, de um corte, né, em qualquer sentido ali, mas ela depende ali de um alinhamento no Civil 3D. Então a gente já trouxe aqui para vocês, já deixei pronto, lembrando aqui que eu não estou usando nenhum template customizado meu, nada. Estou usando um template padrão aqui do CounterKit Brasil, porque eu sei que todos têm acesso a esse template, é gratuito, né? Então todo mundo pode partir dele, ok? Então se você ainda não tem um CounterKit Brasil, já fica aí a dica para você instalar e jogar ele para dentro do seu PC, beleza? Então é o seguinte, você precisa basicamente de um alinhamento. Por quê? Porque as seções transversais, né, elas são derivadas de um eixo. Correto? Por quê? Porque o eixo ele é a geometria longitudinal. Então, por isso que a gente fala às vezes, ó, perfil longitudinal. A seção transversal, como o próprio nome diz, ela é perpendicular ao eixo. O que é isso? O ângulo, né, que ela forma aqui com o eixo é 90 graus, correto? É 90 graus. Então, esse entendimento que a gente tem que ter da seção transversal, né, da teoriazinha dela aqui. Beleza? Então, para ela existir, eu preciso de um alinhamento. Isso é uma premissa básica. Beleza? Então, você vai precisar aqui desse alinhamento para poder gerar as suas seções transversais. Aí uma outra dúvida que surge muito no dia a dia é o seguinte, Rafael, eu estou fazendo aqui umas seções, mas meu projeto ele não tem corredor, são só duas superfícies, dá para fazer? Dá. Por quê? Porque a seção, o único vínculo necessário que ela precisa ter é com o alinhamento. Tá? É com o alinhamento. Você pode gerar ela só com o alinhamento aqui. Tá? Então, assim, o único vínculo obrigatório que ela precisa ter, a seção transversal, é um alinhamento para ela existir. Ok? E antes da gente gerar a seção transversal, propriamente dita, que é a vista de seção, né, bonitona, aqui com gráfico e tudo mais, você precisa de um elemento chamado sample line. A sample line é o que a gente traduz aí para a linha de amostra, é a linha que vai pegar transversalmente ao meu alinhamento e vai cortar todos os elementos que você ditar para ela. Por que ditar para ela? Porque você pode ter várias camadas de superfície, terreno natural, limpeza, medição 1, medição 2, remoção, reaterro, tudo isso. Você pode ter várias, mas você tem a opção de escolher qual dessa superfície você quer vincular a essa seção transversal. E não necessariamente você vai precisar ter um corredor aqui, beleza? Então a gente vai criar sample lines, a gente precisa ter em mente que as sample lines são o que a gente chama de linhas de amostra, e essas linhas de amostra são responsáveis, né, por fazer esse corte transversal e associar os elementos que estão aqui em planta a ela. Tá? E aí depois ela vai pegar da sample line e vai espelhar isso lá numa seção transversal, numa vista de seção, né, que é o gráfico ali, né, que é o que a gente chama de section view aqui no Civil 3D.
Aí veja bem, dito tudo isso, o primeiro passo que a gente faz aqui no Civil é criar as nossas famigeradas sample lines. Tá? O caminho mais prático, né, mais fácil de você vir, é por aqui, ó, sample lines. Tá? Você tem outros caminhos no Civil 3D também para criação de sample lines, como por exemplo aqui, ó, nas sections. Tá? Você pode clicar aqui e já vir direto, ó, create sample lines. Como a seção, ela obrigatoriamente precisa de um alinhamento, a única coisa que ele vai te pedir de cara é o alinhamento, tá? Ao qual ela vai estar vinculada. Então, ela vai estar vinculada a um eixo, tá? Essa linha transversal, essa seção transversal, essa sample line, ela vai estar vinculada a um eixo. Então, a única coisa que ela precisa obrigatoriamente agora é um alinhamento. E aí, ele te pergunta aqui, ó, selecione, né? Ou clique para selecionar numa lista. Né? Você pode clicar Enter aqui, apertar Enter. Se você tiver vários alinhamentos, você pode selecionar na lista. Se quiser selecionar no desenho, basta apertar o cubinho, clica no alinhamento e boa. Beleza? Dá um OK e ele vai abrir. Percebe que ele abriu uma janelinha aqui, tá vendo? Que é o Sample Line Tools, de ferramentas. E também abriu essa janelinha de Sample Line Group. Aqui que está o pulo do gato. Porque é o seguinte, percebe que aqui no meu projeto eu só tenho um data source. O que é o data source? Anota aí. Data source é o elemento, tá, que fica vinculado à minha sample line. Então eu posso ter, de data source aqui, eu posso ter superfícies, corredores, beleza? Então eu posso ter esses elementos vinculados à minha seção transversal. Porém aqui nesse alinhamento eu só tenho o primitivo. Percebe que eu consigo criar a sample line sem ainda ter criado um corredor ou sem precisar ter uma superfície, por exemplo, ou algo do tipo? Então eu consigo fazer essa criação sem nada, inclusive. Eu posso criar até sem um primitivo, se eu quiser. Tá? Eu posso desvincular. Beleza? Basta eu selecionar aqui. Então nessa tela, você faz o que a gente chama de data source, porque essa palavrinha a gente vai precisar usar ela depois. Tá? Nós vamos precisar fazer uma busca nesse dado daqui a pouquinho, tá? Então, olha só. Nessa página, você dá um nome para o grupo de sample lines. O que é o grupo? Ele vai criar várias seções transversais. Ou uma só, mas ele cria um grupo. Se você quiser agrupar várias dentro desse grupo, você tem a possibilidade. Perfeito? Estilo da sample line é o estilo da linha transversal que vai aparecer aqui no seu desenho, tá? No seu modelo. E aqui a label dela. O que é a label? É aquele texto que acompanha a sample line, a estaca ali geralmente. Né? Então ele já tem esses dois estilos nesse template. A gente pode customizar também. A layer, tá? A layer que ele vai ser aplicada. Tá? Então todo elemento aqui no Civil 3D ele vai ser obtido, né? Ele vai ser aplicado uma layer. Então aqui você pode selecionar a layer que você deseja aplicar nesse elemento. Aqui embaixo, nessas colunas aqui, você vai ter, principalmente, aqui o estilo que ela vai ser apresentada lá nas suas seções transversais. Ah, Rafael, então quer dizer que se eu não deixar aqui o estilo pré-configurado, eu não consigo modificar depois? Consegue, tá? Mas isso aqui é só questão de visualização, não tem nada a ver com a geometria da seção propriamente dita, tá? Então você vai ter aqui um estilo, e esse estilo já vai sair pré-configurado lá na frente, tá? É o estilo da cor que vai ser apresentada na seção transversal, beleza? Então você vai selecionar aqui um estilo para ele. Caso você queira criar estilos, você pode vir aqui pela Tool Space, né? Você vai ter aqui a aba Settings, está escondida aqui, mas lá dentro você consegue customizar os estilos. Ou se você quiser vir direto aqui, ó, pode vir aqui editar, fazer uma cópia, criar um novo do estilo, tá? Então o estilo é sempre questão de visualização, beleza? Eu vou colocar como terreno natural. A layer, que esse objeto vai ser criado lá dentro da seção transversal. Olha só que interessante, cada objeto na seção transversal, cada linha transversal, vai ter uma layer para ele. Tá? Então, assim, ele vai ter uma layer, você pode especificar uma layer separada para ele aqui, clicando aqui, ó. Tá? Você clica aqui nas camadas e seleciona uma layer para ele. Perfeito? E aqui você pode colocar se ele é dinâmico ou é estático. Se ele for estático, significa o quê? Que ele não vai modificar lá na seção na hora que você modificar no seu projeto aqui, no modelo. Então, se você deixa dinâmico, se você fizer alguma modificação na superfície, adicionar ponto, corrigir a triangulação ou algo do tipo, você vai ter a possibilidade de fazer essa atualização automática,
né? O Civil já faz para você essa atualização automática, perfeito? E aí é que tal? Quando você clica em OK, ele cai nessa janelinha aqui. Por quê? Porque o template está customizado, né, para cair direto nesses padrões aqui, beleza? Aí veja bem, nessa janela você dá a nomenclatura padrão para suas estacas, tá? Então você pode colocar aqui, ó, ao invés de estaca, você pode colocar somente o E, caso você queira. Se você quiser colocar esse prefixo aqui, ó, E01, E001, você pode também, tá? Então vou deixar ali, ó. Vou colocar aqui um tracinho aqui, ó, para ficar aparecendo aqui, ó, tracinho, beleza? Aqui você vai ter o grupo que você vai estar trabalhando, beleza? E aí você pode criar o grupo, deletar um grupo, selecionar o grupo. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um grupo criado no seu desenho, no seu modelo, no seu projeto, você pode adicionar sample lines nele. Tá? Então você pode, eu quero criar uma seção a mais aqui. Você vem aqui, ó, Select Group the Drawing, tá vendo? From Drawing, que é o quê? Se você tiver várias ruas, por exemplo, e você quer adicionar uma seção em uma rua, você clica aqui e seleciona o grupo. Beleza? Nesse caso não tem nenhum grupo criado, ele vai criar um novo grupo, ó, Create Sample Line Group, tá vendo? E aqui nessa opção você escolhe, tá? Você escolhe como que você quer que ele deseja, como que você deseja que ele crie essas sample lines no seu desenho. Essas linhas de amostra que vão cortar o seu modelo ali, o seu terreno, o seu projeto, enfim, como que você quer que ele crie. Você pode criar através de estacas, o intervalo de estacas, né, by range of stations é o mais comum. Você pode criar através de uma estaca. Quando que a gente aplica essa opção aqui? Quando você tem por exemplo, um grupo já criado e aí você deseja adicionar uma sample line naquele grupo, beleza? Então você pode fazer isso, criar uma só, que é a opção que está pré-selecionada aqui. Eu vou selecionar uma estaca, né? Eu clico aqui em algum lugar da tela e aí ele vai criar uma única, tá? Selecionando os pontos no desenho, selecionando polylines existentes, tá? Então posso usar também, ou eu posso usar o intervalo de estacas, ou também tem um interessante aqui, ó, From Corridor Stations, tá? Então lembra que lá no corredor, a gente vai ter um corredor daqui a pouco aqui, para a gente trabalhar com ele. Lembra que nele a gente tem a frequência? Então a gente pode criar as sample lines, né, em cima da frequência desse corredor, através do Corridor Station aqui, ó. Então você vai vir aqui, by range of station. Aí olha só que interessante. Você vai selecionar nessa janela, tá? Você vai selecionar nessa janela os parâmetros de criação. E é aqui que muita gente se embola, tá? Os parâmetros de criação dessa seção, tá? Então, você vai fazer o seguinte. From Align to Start. O que ele está dizendo aqui? Se você quer começar, já pegar desde o começo, né? Se você, tipo assim, você quer começar do alinhamento do começo até no final, beleza? Então você deixa marcado sim, caso você queira que ele pegue da estaca 0 até a end station, que é a estaca final, ou você pode colocar não, caso você queira criar em um intervalo, tá? Isso é muito comum para fazer medições de obras e tudo mais, tá? Você vai criando ali por etapas. Não é que é muito comum, né? Eu errei em falar que é muito comum, mas é usual, digamos assim, né? Eu já trabalhei assim, que a gente pega o projeto, às vezes em 2D, e você tem que reproduzir aquilo para fazer a medição. Aí o que acontece? A gente vai criando nas etapas ali as sample lines de cada etapa. Por que não cria tudo de uma vez? Pode criar, só que vai pesar o modelo, entende? Então você pode usar essa opção aqui para criar. Por exemplo, cria de um intervalo até um intervalo, depois de um outro intervalo até um outro intervalo, e assim sucessivamente, ok? Aí beleza. Espaçamento, ó, width, significa largura. Largura para a esquerda, é o offset, o famoso offset. Tá vendo que ele tem uma opção aqui, ó, Snapshot and Alignment? O que significa isso? Suponhamos que você tem uma faixa de domínio em uma rodovia, tá? Uma exposição. E nessa faixa de domínio, você tem um alinhamento ali de offset. Você pode usar esse alinhamento como limite, tá? Como limite para sample lines. Já usei também. Tá? O limite de offset ele dá a abertura da sample line em relação ao eixo. Perfeito? Ou você pode digitar aqui um valor para ela, por exemplo, 10, 15, entendeu? Vou deixar 10 e 15 aqui, ó. Tanto para o lado esquerdo, que é o left, quanto para o lado direito.
Perfeito? Aí beleza, nessa opção aqui, ó, Sampling Increments, né? Meu inglês tá top. Tem que voltar pro inglês, né? Aqui o que ele está querendo dizer, pessoal? Que os incrementos, se você quer usar alguns incrementos em específico, né? O que é um incremento? Intervalos ali, pontos de interesse para criar as suas seções transversais. Tá? Então, por exemplo, relativo a Absolute Station, né? Ou ao intervalo de estacas. Eu vou colocar a estaca absoluta, tá? Se você não quiser usar incremento, ó, coloca falso aqui, perfeito? Se você quiser colocar um incremento. E aí, por exemplo, ó, ao longo de curva, ao longo de tangentes, né? Ao longo de retas, 20 metros, 30 metros, 10 metros, tá? Geralmente a gente usa 20, que é o estaqueamento padrão, e ao longo de curvas, às vezes a gente usa 10, 5, aí vai depender do tipo de projeto que você está trabalhando. Lembrando que quanto mais próximo você coloca as seções, mais preciso fica o seu cálculo de volume, porém mais pesado fica o seu modelo, ok? Ao longo de espirals, então quando você tem uma curva em espiral, você pode também usar um intervalo diferente, tá? Aí aqui, ó, adicionar o sample controls, que é o quê? Adicionar uma seção no começo, start, uma no final, beleza, end. Adicionar em pontos geométricos, o que são isso? São pontos de curva, pontos de tangente, né? Que são os elementos das curvas ali, PIs, ok? Centro da curva. Adicionar em pontos de superelevação crítica. Então, quando você tem um cálculo de superelevação aqui no civil, você tem a opção de que, quando ele tiver uma mudança de inclinação, por exemplo, a entrada da superelevação, a saída da superelevação, você pode adicionar sample lines ali. Na verdade, não só pode, como deve. Para quê? Para que quem for executar tenha essas informações detalhadas em mãos. Então, o cara vai ter, tipo assim, aonde vai mudar a superelevação, ele vai ter ali uma nota de serviço, tá? Então, isso é interessante você adicionar aqui, perfeito? E aí, olha só que interessante, deu um ok ali, ele cria sample lines. Aí, beleza, galerinha, geramos aqui as sample lines. Mas veja bem, percebe que eu criei um alinhamento, gerei as sample lines, né, com o afastamento da esquerda, diferente do afastamento da direita. Eu coloquei, se eu não me engano, foi 15 metros aqui na direita e 10 metros na esquerda. O textinho é a label, que pode ser customizada, né? E essa cor branca também pode ser customizada. Perfeito? E aí, olha só que interessante, galera. Aqui, eu já tenho um perfil longitudinal, ok? Tendo esse perfil longitudinal, eu tenho a possibilidade de criar o corredor. Então, por que eu fiz isso aqui antes? Por quê? Só para quebrar essa crença que existe na cabeça da galera de que eu tenho que fazer tudo, que eu tenho, né, que fazer tudo na ordem. Né? O ideal é fazer na ordem, mas eu quero mostrar aqui, é possível você trocar isso durante o seu projeto, ok? Então veja bem, ó, eu venho aqui em São Paulo, em Assembly, né, vou criar um corredorzinho rápido aqui, ó. Vou criar uma assemblyzinha, vou colocar aqui, ó, seção, rua cheia, all codes, vou deixar all codes mesmo, ok. E aí eu vou adicionar aqui algumas paletas nela, né, algumas subassemblies. Então vamos lá, vou adicionar uma pista à direita aqui. Essa pista à direita, ó, a gente vai adicionar, vamos dar um nome para ela aqui, isso é importante, né? Eu sempre falo. Pista direita. Aí olha só, vamos botar aqui 4 metros de largura para essa pista à direita. E aí eu vou dar aqui, ó, um mirror. Vou jogar ela para cá. Essa daqui vai ser a pista à esquerda. Perfeito? Pista esquerda. Aí veja bem, eu posso adicionar outros elementos aqui também. Vamos adicionar aqui, um acostamento e um talude, só para facilitar a nossa vida aqui, só para criar o corredor ali. Tá? Não é o nosso objetivo principal hoje, a criação de corredores. A gente fez uma live recentemente sobre isso, né? Aí eu vou só renomear aqui o meu acostamento. Acostamento à direita. E aqui eu vou jogar acostamento à esquerda. Perfeito?
Vou adicionar aqui agora uns taludezinhos só para a gente poder trabalhar aqui. Então, vou pegar aqui pegar aqui na aba Brasil, aquele taludezinho padrão, né, do padrão DR São Paulo, que já vem padronizadinho, mais fácil da gente usar aqui. Perfeito. Aí aqui eu vou só nomear ele aqui, ó, talude. Tá? Percebe que eu sempre nomeio, né, pessoal? Sempre coloco os nomezinhos aqui, ó. Talude direito, talude esquerdo. Talude direito, talude esquerdo. Aí, perfeito. Vou criar aqui agora um corredor. Já tem um grade aqui, ó, que eu joguei, mais ou menos aqui, tá? Só para a gente traçar o corredor. Perfeito. E aí eu vou selecionar alinhamento 1, grade 1, seção tipo da rua cheia e o target vai ser o primitivo. Aí, beleza. Nessa janelinha, a gente consegue identificar a frequência para cada região do meu corredor. A gente viu isso semana passada. Então, lembra que a gente conseguia criar sample lines através da frequência do corredor? Por isso, tá? Por quê? Porque a frequência vai ser a quantidade de vezes, né, que ele vai aplicar aqui no meu corredor a minha seção tipo. Tá? Então, ele criou aqui um corredorzinho simples, tá? Vou colocar aqui um outro code aqui, só para mostrar para vocês que ele está aplicando numa frequência de 20 metros. Perfeito, beleza. Rafael, e se eu quiser agora associar o meu corredor a essas sample lines? Como é que eu faço agora? Bom, e também percebe que o offset, ó, das minhas sample lines que eu criei não é suficiente para abranger todo o corredor, tá vendo? Então, preciso modificar isso. Para adicionar o corredor nas sample lines, isso a gente nem chegou na seção transversal ainda, hein? Você vai vir aqui, ó, sample line more source. Essa é uma dúvida que eu recebo muito. Rafael, eu tenho a superfície no terreno, no meu projeto, eu tenho um corredor no meu projeto, mas eu não consigo associar, não consigo mostrar na seção transversal. Por quê? Porque você precisa associá-lo aqui. Tá? Então você adiciona ele aqui. Tá vendo ele aqui? O nome do corredor chamou alinhamento 1. Por quê? Porque ele pegou o nome, né, daquele alinhamento lá. Aí basta você vir aqui e adicioná-lo. Adiciona ele aqui. Seleciona um estilo para ele, vou deixar standard por enquanto e dá OK. E pronto. Agora, pessoal, quando eu gerar as minhas seções transversais, tá? Quando eu gerar as minhas seções transversais, o que vai acontecer? As minhas seções já vão contemplar o meu corredor, tá? Então, assim, a gente já vai poder gerar sessões mostrando os corredores. Tá? Então você pode associar a quantidade de elementos que você desejar por esse botãozinho aqui, ó. Sample Line More Source. Antes da gente modificar aqui as larguras, vamos partir para a criação das sessões propriamente ditas. Aqui no Civil, basicamente, inclusive tem gente que ensina isso aí errado na internet. Infelizmente, tem cuidado com a poluição de conteúdos. Mas segue o baile, né? Segue o baile, faz parte. Quando a gente vai gerar sessões transversais aqui no Civil 3D, o que acontece? Você tem basicamente aí duas maneiras de gerar sessões transversais aqui dentro do Civil. Uma maneira é gerá-las soltas aqui dentro do seu modelo e uma outra maneira é gerá-las através de pranchas. Mas como assim, Rafael, soltas no modelo e através de pranchas? Bom, soltas, elas vão ficar aqui numa organização que o Civil define ali como padrão. Perfeito. Você também pode ajustar. Beleza. Por pranchas, é quando você consegue separá-las em diversas pranchas. Seja qual prancha você quiser utilizar, de qual tamanho, de qual escala você desejar utilizar. Beleza? Mas, Rafael, e se eu quiser criar uma seção por prancha, igual aquele modelo do DR? Ele vai se encaixar dentro dessa primeira opção que eu falei. Você cria ela solta no model e aquela pranchinha ela não tem nada a ver com a criação da seção em si, com o método da criação das seções, das vistas aqui, e sim com a adição de bands na seção. Perfeito? Então, existem dois métodos para criar aqui as seções. Soltas no modelo ou através de pranchas, que é o que a gente costuma chamar, às vezes, através de sheets, ok?
Então tem essa diferença, perfeito? Então vamos lá. Para criar as seções transversais, as vistas de seções, você pode vir aqui em Sections, aqui em cima. Pode vir aqui também, ó, em Section Views. E aí você pode criar uma única seção, tá? Create Section View, ou criar múltiplas seções. Perfeito? Aí veja bem, você pode também clicar aqui direto na sua sample line e ele vai disponibilizar para você, ó, o Create Multiple Section Views ou Create Section Views. A diferença desses dois é que uma você cria separado, é uma única seção, e a outra você cria um monte, tá? A própria animação dele aqui mostra a diferença entre essa criação, tá? Então você vai clicar, eu vou criar múltiplas. Por quê? Porque eu já quero explicar para vocês esses dois métodos diferentes de criação de seções. Perfeito? Aí veja bem, nessa primeira janela você seleciona o alinhamento, seleciona o grupo de sample line, tá? Seleciona aqui o intervalo de estacas entre uma seção e o final, né? Entre o começo e o final. Por quê? Porque as sample lines elas foram criadas, né? Quer ver? Deixa eu clicar aqui, ó. As sample lines elas foram criadas desde o início do alinhamento até o final do alinhamento, correto? Mas você tem a opção de gerar somente as seções transversais somente de um intervalo ali, propriamente dito, perfeito? Então você tem essa opção de gerar somente através de um intervalo, caso você queira. Então você pode especificar aqui, ó, eu quero gerar a vista de seção somente dessa estaca até essa estaca, o resto eu não quero. Perfeito. Para medições isso acontece, tá? E aí eu vou deixar automático, ele vai gerar do começo até o final, perfeito? Nome da seção. Pessoal, cada seçãozinha tem um nome, tá? Ela recebe um nome. Por quê? Cada elemento aqui no Civil 3D ele tem um nome. O alinhamento ele tem um nome, o grupo de sample lines ele tem um nome, as vistas de seções, cada uma delas vai ter um nome, o corredor ele tem um nome, todos os elementos aqui do Civil 3D têm um nome, tá? Então eles têm um nome para poder fazer o quê? Para poder identificar cada elemento desse separadamente dentro do seu modelo. Então esse nome ele é importante por quê? Porque você pode utilizá-lo, né, em labels, tá? Você pode utilizar labels, não, na verdade você pode utilizar ele em textos que acompanham a sua seção, perfeito? Então você pode prever aqui. E aí, por exemplo, se você quiser colocar que a sua seção chama E1, leva o nome das estacas, né? E1, E2, E3, E4, você insere aqui esse prefixo, tá? Você pode clicar aqui, ó, e aí você insere aqui, ó, E1, por exemplo, né, o E de estaca. E aqui você já tem o parâmetro, ó, Section View Station. Tá vendo? Você já tem aqui, ó, Section View Station. Perfeito? Então ele já vai pegar a estaca. Então ele vai pegar a estaca e o Section View Station. Perfeito? E aí você coloca o estilo aqui, se você quer 01, 02, 03, 04, enfim. Você pode colocar nesse formato, tá? Eu vou deixar assim por enquanto. Uma descrição para esse objeto, uma layer para esse objeto e um estilo. Por quê? Quase, né, todos, na verdade, todos os estilos aqui do Civil 3D, todos os objetos, né, eles têm estilos aplicados. Então eles têm estilos propriamente ditos, né, dentro do software que podem ser aplicados. Beleza? Então, veja bem, Section View Style, muita gente confunde isso aqui. Quando você está trabalhando com esses templates do Country Kit Brasil, DNIT, DR São Paulo, esse padrãozinho que vem no Country Kit, ele já vem com esses estilos aqui pré-configurados, 200, 500, 750, 1000, né? São estilos que aparentemente são de escalas, mas muito cuidado com isso aqui. Esses estilos em específico não tem a ver com a escala do gráfico da seção transversal, vou mostrar isso para vocês, tá? Ele só tem a ver com as letras, tá? Com os textos que são mostrados na seção. Mas então qual a diferença, Rafael? Por quê? Porque a seção 200, o tamanho da letra dele é menor do que a seção 500, que é menor do que a 750 e que é menor do que a 1000. Então só muda o tamanho de texto e não muda a escala do elemento em si. O perfil longitudinal a gente não tem uma escala nele, né? Uma escala vertical. Então, a seção transversal a gente também tem. Porém, aqui, especificamente, nesses estilos,
não muda o tamanho do elemento em relação à escala, só muda o tamanho da letra, do texto que acompanha a escala. Tá? Você pode criar um aqui que muda o tamanho da escala. Perfeito? Não é muito usual. Por quê? Se você for fazer uma auditoria naquele projeto, né, em CAD, você não consegue. Por quê? Porque a área da seção transversal vai estar escalonada. Isso dá um puta trabalho para poder voltar ao normal, né? Então, eu vou deixar aqui, ó, você pode deixar 200, 500, previamente aqui vamos deixar esses estilos, nessa página que é o pulo do gato, tá? Nessa página que é o pulo do gato. Você tem dois métodos, tá? Para você definir a criação de seções que eu falei, seções transversais. Eu falei dois métodos? Então, são exatamente os dois métodos que estão presentes nessa tela, tá? Section Placement. Então, ó, decore isso aqui, bota na sua cabeça para nunca mais esquecer que você tem dois métodos e esses dois métodos estão presentes nessa tela, tá? Então, olha só, pessoal. Primeiro método é o método que eu falei, que chama Production, onde você usa uma prancha para definir o espaço que vão ser criadas as seções transversais ali. Perfeito? Então você vai usar uma prancha para definir esse espaço, e aí definindo esse espaço, o que vai acontecer? Na hora que elas encherem esse espaço, ela gera uma outra prancha. Tá? E assim sucessivamente, vai gerar mais uma prancha, mais uma prancha, mais uma prancha, mais uma prancha, e vai separando por pranchas para você. Perfeito? Então você vai ter aqui, ó, seção transversal, e aí olha só, vou dar uma explicadinha a mais aqui para vocês. Eu ia dar um next aqui, né, mas deixa eu detalhar melhor. Então nessa opção aqui, você escolhe a opção por pranchas. A gente vai fazer ela segundo, que ela é mais complexa. E aqui você escolhe plotá-las dentro do seu desenho. Ó, Grid Model, tá? E aí ele fala, ó, sheets não poderão ser criados usando essa opção. O que são sheets? Pranchas, tá? Pranchas aqui no Paper Space, beleza? Se você usar essa opção, você pode criar pranchas automáticas das suas seções transversais. Isso mesmo que você escutou, automáticas, tá? Aí veja bem, nossa garganta tá brava hoje, mas também tô falando igual um retardado aqui na chuva, né? Mas aí olha só, aqui nessa segunda opção, pessoal, você tem aqui, ó, desenhar as seções no model, tá? Num grid. O que significa um grid? Como se fosse um quadriculado, né? E aí você tem aqui o grupo de plotagem. O que significa isso? Tá? É a organização das suas seções. Group Plot Style é como que as suas seções vão ser colocadas lá no seu desenho, como que elas vão ser disponibilizadas, organizadas, dispostas ali no seu modelo. Tá? Então veja bem, se você entra aqui dentro, ó, você pode especificar espaçamento para elas em colunas, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? O alinhamento dela, então você pode especificar espaçamentos, ó, entre uma e outra, perfeito? A gente vai ver isso mais detalhadamente depois que a gente gerar aqui, tá? Aqui é um nextzinho, eu já vou cair na parte dos offsets. O que é isso? O espaçamento que ele vai identificar para a esquerda e para a direita, né? A abrangência da minha seção transversal para a esquerda e para a direita. Aí veja bem, se eu insiro um offset lá na minha sample line, percebe que ele já importa esses offsets para cá, ó, menos 10 e 15. Menos 10 porque está para a esquerda e 15 porque está para a direita. Ou eu posso especificar um offset específico, caso eu queira. Tá? Eu posso especificar um offset específico, caso eu queira. Beleza? Então, eu quero identificar para ela aqui um offset de X metros para a direita, que é diferente das sample lines que ele está importando lá. Perfeito? Então, aqui você identifica para ele o intervalo de offset. Elevation Range. O que é isso, pessoal? O Elevation Range é o intervalo de alturas da sua seção. Tá? Então, esse intervalo de alturas é o intervalo que vai identificar para você ali o espaçamento, né, na vertical da sua seção transversal, do seu gráfico. E aí você pode deixar automático, porque ele vai pegar várias. Por quê? Porque ele vai pegar várias. Porque o seu terreno ele varia de cota. Então ele vai seguir aquela cota do seu terreno e vai melhorando ali as alturas. Perfeito? Ou você pode usar uma altura em específico. Tá? Você pode seguir o primitivo e jogar 15 metros acima. Você pode pegar uma elevação principal, né? A média, né? From mean elevations of all sections, né? Uma média de todas as seções e jogar para cima e para baixo.
15 metros. Pegar a seção mais baixa, ó, lowest, né? Pegar a seção mais baixa e aí jogar 15 metros para cima, beleza? Então você tem essas opções. Eu, particularmente, na maioria das vezes, uso, né? Eu acredito que a maioria das pessoas usam de forma automática. Por quê? Porque ele já vai acompanhando ali o seu perfil, né? O seu perfil transversal, e sua seção transversal, beleza? Nessa página aqui, ó, Section Display Options. Lembra que lá na seção transversal, lá na Sample Lines, nós selecionamos quais elementos estariam associados que eu gostaria de mostrar na minha seção transversal. Correto? Na minha vista de seção, no meu gráfico. Então eu tenho o primitivo e o corredorzinho. Ó. Ele mostra aqui diferentes símbolos, tá vendo? Primitivo e corredor. Perfeito? Aí veja bem. O primitivo é a superfície, o alinhamento 1 é o corredor, beleza? Mas isso mostra que mesmo que se eu tiver várias seções na minha, vários elementos associados na minha sample lines, eu posso selecionar qual que eu desejo mostrar no gráfico. Então, por exemplo, é muito comum, quando você vai fazer um projeto, você gerar a seção datum, a seção top, às vezes a superfície, né, das camadas, tá? Isso é muito comum, das camadas de pavimento, e isso é interessante para a gente poder escolher o que mostrar na seção. Por quê? Para o cálculo de volume, eu tenho que associar os elementos que eu quero comparar na minha sample line. Beleza. Mas para mostrar na seção, às vezes eu não preciso mostrar a superfície datum lá, porque eu já tenho um corredor que mostra, né, a visualização ali da seção transversal. Às vezes eu não preciso mostrar a superfície top, ela vai ficar redundante lá. Entende? Então, nessa janela aqui, você seleciona quais elementos que estão associados às suas sample lines que vão ser mostrados, né, na sua seção transversal, na sua vista de seção. Perfeito? Então, você vai escolher qual seção vai ser mostrada lá. Perfeito. Você marca aqui nessa caixinha, ó, em Draw, qual que você quer que ele desenhe no modelo. Beleza? Feito isso, você tem aqui, tá vendo, uma configuração de labels. O que são isso, pessoal? É um conjunto de labels, né, de textos que vão acompanhar os objetos na seção transversal. Tá? Então você pode mostrar, por exemplo, labels de offset e cota. Tá? Isso aqui às vezes bagunça um pouco o seu projeto. Tá? Então eu recomendo, deixa aqui vazio por enquanto, pensa primeiro no que você precisa e depois escolhe o melhor método, tá? Tem como voltar aqui e adicionar. Perfeito? Percebe que aqui o meu corredor está no estilo standard, por quê? Porque foi o estilo que eu selecionei lá atrás, na sample line, e aqui está o terreno natural para o meu primitivo, que foi a seleção que eu fiz lá atrás. Beleza? Em data bands é o que a gente inclui, que fica grudado na minha seção. Tá? Que fica grudado na minha seção transversal. Rafael, o que é isso? Bom, assim como no perfil longitudinal, a gente tem os data bands da seção transversal. São dados, né, que ficam, a gente chama de banda também, às vezes, né, band set. São dados que ficam ali grudados no gráfico, né, que obtém informações do nosso modelo, como, por exemplo, cota do terreno, cota de projeto, offset, né, que é o afastamento da esquerda e da direita. Então, essas bands, elas possibilitam a gente criar essas informações abaixo, acima, ao redor. E é aqui que mora o segredo da prancha única por seção. Tá? Então, eu vou colocar aqui nenhuma. Tá? Depois vocês vão entender melhor por quê. Deixa vazio. Eu vou clicar aqui para criar as minhas vistas de seções. Cliquei aqui no meu modelo, no meu desenho. Ele gera aqui para mim as seçõezinhas. Aí, olha só que interessante, ó. Já mostrou aqui para mim o primitivo, né? Um terreno aí quase plano, a gente tem um terreno aí bem uniforme, digamos assim, e o meu corredor. Percebe que ele não abrange toda a extensão do meu corredor. Por quê? Porque aqui, ó, a minha sample line aqui não está abrangendo. Percebe? Então isso a gente vai ter que mudar. Eu posso mudar uma por uma, tá? Posso mudar uma por uma, ou eu posso clicar aqui e vir aqui no grupo de sample lines, ó, Group Properties.
Aí percebe que eu tenho aqui um offset para a esquerda e um offset para a direita, ó, left e right. Então eu clico na primeira, aperto Shift, clico na última e vou colocar aqui, ó, 15 metros para a esquerda, né? Eu clico de novo dentro de uma célula qualquer, coloco 15 aqui, ó, ele altera para todo mundo, ó. Opa, dei ESC ali sem querer, né? Então de novo, ó, 15 metros, pronto. E aí eu posso aplicar, ó, ok. Olha só, ele já joga para todo mundo aqui o afastamento. Precisou ajustar algum intervalo que vai ter, por exemplo, nesse espaço que vai ter uma terceira faixa. Você pode vir aqui, ó, Sample Line Mode Source, na verdade, em Group, né? Group Properties. Aqui você seleciona a estaca, o intervalo de estacas que você deseja, tá? Intervalo de estacas que você deseja. E aí você pega aqui, por exemplo, e altera o intervalo, né, o offset para a direita ou para a esquerda desse determinado intervalo de estacas. Perfeito? Aí, beleza. Agora, ó, eu posso ter um macetezinho também. Você pode clicar no botão direito dela aqui, ó, o botão direito em cima da sample line e vir aqui, ó, Zoom to Section View, que é o quê? Dá um zoom na seção correspondente a essa sample line. Percebe? Ele já cai direto na seção 5, ó. E assim agora eu consigo ter todo o offset aqui. Percebe que eu criei tudo fora de ordem só para quebrar essa crença de que você precisa ter tudo na ordem certinha, tá? Por que a gente faz às vezes na ordem? Porque é trivial, a gente acostuma, né? Faz o alinhamento, faz o corredor, faz o perfil, né? Enfim, vai seguindo a ordem certinha, alinhamento, perfil, corredor, né? Seção transversal e assim sucessivamente, tá? Então, essa seção transversal, ela aplica ali pra gente, né, aqui pra gente, o que é rebatido nas sample lines, e isso confunde muito também. Então, sem entender de sample lines, você vai ficar aí 50% de impotência, digamos assim, né? Igual aqueles fotinhos que fica lá no maço de cigarro, então vai ficar 50% aqui impotente, se você não entender de sample lines. Por quê? Isso aqui é o espelho do que está lá nas suas sample lines, tá? Então, é o espelho que está lá nas suas sample lines. Aí, vamos supor que agora eu gere a superfície do meu corredor. Então, eu vou clicar aqui no meu corredor, vou vir aqui em Corridor Surface, vou clicar aqui e vou adicionar aqui, ó, Datum, que é a terraplanagem, superfície de terraplanagem, para nós calcular o volume disso. Aí, eu vou adicionar aqui os links de Datum, vou adicionar também o link de drenagem, Datum aqui dos taludes, ó, corte aterro também vou adicionar. Slope link não vou adicionar não. Vou marcar aqui para adicionar break lines e bottom links e vou adicionar uma borda no meu corredor. Beleza. Isso aqui eu não vou fazer pausadamente porque a gente já viu aí na live da semana passada e outras lives também. Agora, o que acontece, pessoal? Percebe que ela ainda não está sendo mostrada, essa superfície que eu criei não está sendo mostrada aqui na seção. Tá vendo? Eu só tenho um corredor e só tenho um primitivo. Porém, para que ela seja mostrada lá, o que eu faço? Clico na minha sample. Rafael, olha só, então veja bem, aqui para aquela galera que tem a dúvida. Rafael, eu recebi isso hoje, acho que umas 3 vezes, tanto lá no suporte do treinamento, quanto no Instagram, enfim, não dou conta de responder todo mundo lá no Instagram, mas recebi essa dúvida lá. Rafael, a minha superfície top e a datum está criada no meu projeto, mas ela não aparece na seção. Como que eu faço? Bom, clica na Sample Line More Source, vem aqui, ó, datum, adiciona, pega ela aqui, ó, troca o estilo dela, caso você queira. Vou colocar aqui o datumzinho aqui e ok. Pode vir aqui nas seções agora, ó, que está aqui a sua superfície de projeto. É essa amarelinha aqui, ó. Quando eu clico nela, ela mostra aqui em cima, tá vendo? Section, alinhamento 1, datum, estaca 7 mais 0. Tá vendo? Então ele mostra aqui para mim.
Então, pessoal, você tem que saber trabalhar lá com as sample lines, tá? Tem que saber trabalhar com a sample line model source para que você consiga fazer essa associação. Precisou inserir mais uma superfície? Vem aqui em sample line model source. Beleza? Sempre que precisar adicionar mais dados na sua sessão, vem em sample lines model source e adiciona a nossa seçãozinha aqui, o nosso elemento aqui, perfeito? Então aqui já está criado o datum, que é a nossa superfície de projeto, beleza? De terraplenagem, tá aqui bonitona. Beleza? Tá aqui. Aí veja bem, pessoal, a nossa superfície já está adicionada aqui. Perfeito. Criamos aqui e adicionamos a minha seção transversal. Beleza, Rafael. Mas e a achura do corte do aterro? Preste atenção nisso aqui. O elemento de corte e de aterro, as achuras que são apresentadas aqui no desenho, né, e no cálculo de volume, vocês concordam comigo? As seções transversais, o corte e o aterro, ele é calculado entre a área de comparação, né, através da área de comparação entre o primitivo e a superfície de terraplenagem, ou a superfície que você deseja calcular ali. Então percebe que aqui eu tenho a superfície do primitivo e tenho a superfície de terraplenagem. Ok? Aí veja bem, essas duas superfícies, esses dois elementos, podem ser comparados gerando uma achura aqui entre eles. Tá? Gerando essa achura entre eles, eu posso calcular o volume, ou vice-versa. Então, para calcular o volume, como é que eu faço? Vem aqui na aba Analyze e vem nesse botãozinho aqui, ó, Computar Materiais. Tá? Computar Materiais. Aí, veja bem, Computar Materiais, eu vou escolher o grupo de Sample Lines. Por quê? Porque é a Sample Line que faz o corte. Tá? A seção transversal, aquele gráfico que a gente viu ali da seção, é somente a consequência. Tá? Ele é somente a consequência das sample lines aqui. Então, por isso que ele vai se pedir para selecionar o alinhamento, que é o eixo, e também o grupo de sample lines. Beleza, selecionei aqui. Aqui nessa janelinha, ele vai te pedir para selecionar, né, a superfície existente, que é o EG, né, significa Existent Ground, que seria terreno existente. E aqui o datum, que é o quê? Que é a superfície de comparação. Superfície, no nosso caso, superfície de terraplenagem. Tá? Que é o datum ali que a gente criou. Vai ser usado para calcular tanto o corte quanto o aterro. Aí, pessoal, o seguinte. O reaterro eu não tenho. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma superfície criada lá que vai servir de cálculo para movimentação de terra. Que é aquela movimentação que você corta e volta com o material para dentro do espaço ali. Às vezes só trata o material, às vezes só mexe no material. Então tem como calcular essa movimentação. Tá? Só que aí, essa movimentação, eu não tenho as superfícies criadas para fazer esse cálculo. Então eu teria que ter as superfícies ali em cada etapa para poder selecionar. Então pode deixar em branco aqui por enquanto. Vou dar um OK. Ele vai me dar essa mensagem, né, avisando que tem alguns em branco. Beleza, já calculou o volume. Quando ele calcula o volume, galera, você tem a possibilidade de adicionar, né, de vincular a área do corte e aterro nas seções transversais. E aí como que você faz isso? Bom, você vai partir aqui agora diretamente para a edição das propriedades dentro da própria seção transversal. Como, Rafael? Você vai clicar aqui. Você pode vir por aqui, ó, Section Properties, tá? Você pode vir por aqui. Você pode vir por aqui, ó. Na verdade aqui, ó, Section View Properties, tá? Ou View Group Properties, que é o quê? É pegar todo o grupo, é pegar todo o conjunto de seções transversais. Então você vem aqui em View Group Properties. Aí veja bem, nessa janelinha você tem duas abas principais. Preste atenção nessas duas abas, Section Views e Sections. Dentro da aba Sections é onde você edita o que você deseja mostrar lá na sua seção transversal, na sua vista de seção. Tá? Então assim, você deseja mostrar o primitivo, deixa ele marcado. Deseja mostrar o corredor, que está com o nome de alinhamento 1, deixa marcado. Deseja mostrar a superfície de terraplenagem, deixa marcado. Perfeito? Deseja mostrar o corte aterro, deixa marcado. Mas, Rafael, já está marcado aqui o corte aterro e não está aparecendo lá na minha seção. Por quê? Porque o estilo está invisível.
correto? O estilo está invisível. Então aqui você troca o estilo da achura que vai ser mostrada lá de corte e de aterro. Então você clica aqui em cima dele, aqui você vai ter vários estilos, tá vendo? Que você pode customizar também. E aí para corte você vai pegar o corte e para aterro aqui eu vou pegar o aterro. Saca? E aí você dá um OK e pronto. Ele já vai aparecer aqui para você as achuras de corte e de aterro. Tá vendo? Aí quando você clica sobre essa achura, que ela é difícil de selecionar mesmo, ele vai aparecer aqui, ó, Material Section. Por quê? Porque é um material que foi criado da Material List, né, que chama lista de material 1, que é a hora que a gente criou o cálculo de volume, ele cria uma lista de materiais, que é o corte e o aterro. Tá? Ele cria uma lista de materiais que está associada àquelas sample lines. Perfeito? Então essa associação ele vai mostrar aqui para mim, ó, Material List, tá? Lista de material, corte e aterro, e aí com esse Material List ele vai mostrar a estaca e também se você der aqui um MO, né, de propriedades, ou clicar com o botão direito e vir em propriedades, ele vai mostrar para você as propriedades. Então ele é um Material Section, o estilo corte, ele vem da lista de material 1 a estaca 8, né, o valor de corte, né? Na verdade, esse é aterro. Não, é corte. Viajei na maionese, tá certo. É corte, tô vendo aqui que o negócio é corte, viajando na maionese. As layers, né, todos os parâmetros aplicados. Lista de material 1, que foi criado. Material name, que é o corte, que isso foi criado lá dentro. Tá? Aí aqui tem as propriedades, ó. Section Surface Name, que é o corte, se ela é dinâmica ou não, a estaca, o comprimento para a esquerda, o comprimento para a direita, elevação mínima, elevação máxima, área, olha só que interessante, área, a área calculada, tá? Que essa é a área dessa seçãozinha transversal aqui. Ele obtém ela lá nas sample lines, tá? Essa área que ele está mostrando aqui, ele obtém nas sample lines, perfeito? E aí ele gera essa achura aqui pra gente. E essa achura possibilita que ela te mostre essa área aqui, ó. É essa área, galera, que permite que ele faça, né, a média entre essa seção e essa seção, faça a média das áreas, multiplicando por 20, que é a distância entre uma e outra, né, que seria a distância entre uma e outra seção ali, e aí ele consegue calcular o volume, correto? Desse intervalo ali de estaques, perfeito? Então, você precisa entender que essa achurinha ela é o resultado das sample lines, perfeito? Do que você está trabalhando nas sample lines, beleza? Aí tá, eu vou aproveitar que tem uma selecionada, botãozinho direito, select similar, botãozinho direito de novo, display order, send to back, jogar para fora, jogar para trás. Para quê? Para o corredor ficar na frente aqui, perfeito? Vou salvar aqui. Beleza. Até então, a parte da geração de sessões, basicamente é isso. Aí, veja bem, aqui, nós geramos, né? Você não, nós geramos elas soltas no nosso modelo. Então, antes da gente trabalhar ela aqui, né? Trabalhar ela aqui dentro a edição do gráfico, adicionar informações ela aqui, vamos trabalhar a diferença, a forma diferente também de criar essa seção transversal aqui. Tá? Então a gente vai trabalhar essa forma diferente. Como? Então vamos lá. Mesmo passo a passo. Clica na sample line, section, né? Create multiple section views. Alguns passos aqui eu vou pular, tá? Só para a gente poder adiantar um pouquinho aqui. Vou colocar aqui seção 1000 no estilo. Nessa parte aqui, pessoal, nessa parte é onde a gente seleciona, tá? É onde a gente seleciona a opção para criar solta no modelo ou através de prancha, correto? Então, para criar através da prancha, essa primeira opção não é. Por quê? Porque nós usamos essa primeira opção aqui já e não criamos através de prancha. É através dessa opção aqui, ó, Production. Essa opção, pessoal, o que, que ela vai fazer? Entenda como que o Civil 3D interpreta isso aqui. Ela vai fazer o quê? Ela vai buscar um arquivo, ok? Que tenha uma prancha. Essa prancha, ela tem uma determinada configuração, tá? Esse arquivo é um arquivo DWT, né? Template, Drawing Template. E essa prancha, ela tem uma determinada configuração que aceita
a criação de seções transversais e de vistas de seções dentro dela. Olha só que interessante. Então, percebe que quando eu seleciono essa opção aqui, ó, Production, né, quando eu seleciono essa opção Production, ele já mostra aqui para mim, ó, uma opção, ó, Use a Layout from a Template File to place section on sheets, né, para desenhar as seções dentro das pranchas. Então, eu vou usar um layout, né, uma prancha, que a gente chama de prancha, de outro desenho, de um DWT, beleza? Que vai ser importado aqui dentro do Civil 3D, tá? Então, veja só. Aqui dentro, eu tenho um caminho. Percebe que eu tenho um caminho aqui, ó, que ele está buscando? Esse caminho, pessoal, se eu clicar nos 3 pontinhos, é o caminho padrão do Civil 3D, tá? Vou clicar aqui de novo nos 3 pontinhos, aonde ele vai buscar os padrões de prancha, ó, Plan Production, que vem pré-selecionado, né, pré-instalado dentro do Civil 3D. Tá? Então ele já vem pré-instalado aqui dentro do Civil. Beleza? Isso já vem dentro do Country Kit Brasil, na verdade. Você instalou o Country Kit, ele vem esses templatezinhos aqui, DWT. Perfeito? Então, olha só. Eu vou buscar esse destino, vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Então, veja bem. Oh, caramba, só. Dei Ctrl V aqui em outro parâmetro ali. Deixa eu voltar ali naquela janela para copiar de novo o destino, só para facilitar. Eu posso ir procurando pasta por pasta? Eu posso, mas vai dar um trabalho danado, né? Então, assim, vou pegar aqui, não sou bobo nem nada. Vou pegar aqui, ó, copiar esse destino, vou colar aqui dentro. Olha só, percebe que aqui eu tenho diversos arquivos. Esses arquivozinhos, alguns vêm instalados junto com o Civil 3D, alguns vêm com esse underline BRA aqui, nesse prefixo, que vem do Civil 3D, que vem instalado, né, no Country Kit Brasil. Correto? Beleza, até aí tudo bem. O arquivo DWT, galera, é um arquivo Drawing Template, tá? Então eu vou cancelar aqui e vou abrir esse arquivo aqui, ó, planta, ó, Civil 3D 2021, BRA, underline DENIT, planta, perfil e seção. Então, vamos abrir esse arquivo aqui. Como que a gente faz, né? Vamos lá. Vou vir aqui em File. Ou vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir direto aqui também. Ó. É esse arquivo aqui, ó. Planta, perfil e seção. É esse daqui, tá vendo? Civil 3D, underline, BRA. Esse arquivo aqui que ele está usando como padrão lá dentro para buscar e importar as pranchas. Beleza? Então, vamos ver se eu consigo já abrir direto aqui. Já foi. Esse arquivo é um templatezinho, tá? Um DWT. E aí, veja bem, pessoal, ele tem vários paper spaces aqui, ó, vários layouts. Tá vendo? Vários layouts aqui embaixo. Então, se eu venho aqui em formato A1 seção, é o que ele está importando aqui dentro. Concorda comigo? É o que ele está importando aqui, ó. Se eu venho aqui, Section View, Multiple Section Views, vou pegar aqui 1000 de novo, é o que ele está usando para pegar ó, planta, perfil e seção, formato A1 seção. Tá? Por quê? Porque ele está selecionando um layout ali. Tá? Ó, use, olha só, lê comigo aqui, ó, use um layout a partir de um arquivo de template, DWT, para desenhar as seções dentro das pranchas. Tá? Então, veja bem, pessoal. Aí, quando você vem aqui, ó, em Drawing, percebe que você tem essa prancha dentro do formato A1 seção. Perfeito? Dentro desse formato A1 seção, galera, você vai ter essa prancha, beleza? Que pode ser a sua prancha, então já começa a abrir a sua mente, porque você pode criar essa prancha. Beleza? Você pode criar essa prancha. Vou jogar ela para trás aqui, ó. Ela tem uma viewport, tá vendo? Uma viewport, uma MView, né? Que você cria aqui, ó, através dentro da aba Layout Tools aqui, ó. Dentro da aba Layout Tools, você tem aqui as viewports, tá vendo? Então você pode criar aqui, ó, retangular, poligonal, né, a partir de objeto, enfim. Então, veja só, se você quiser criar uma prancha sua e criar uma view aqui dentro, você pode. Essa foi criada assim, cria sua view, beleza. Olha só, vou dar um comando MO aqui, ó, de propriedades, as propriedades dessa seção transversal.
tá? As propriedades dessa seção transversal. Dentro dessa seção transversal, não, dessa viewport, olha só a viagem na maionese. Olha só as propriedades dessa viewport. Errei, tô doido. Olha só as propriedades dentro dessa viewport, pessoal. Aqui dentro, ela tem uma diversidade de propriedades, assim como todo elemento aqui no civil. Layer, principalmente, né, o tipo de linha, line time scale, propriedades CAD, né, dela, ok? E aí você tem aqui opções também de configuração um pouco mais voltado para o que a gente precisa de civil 3D, que é o que a gente vai focar aqui, tá? Então aqui, ó, on, deixa on, pai tá on, beleza? Então deixa on, perfeito. Clipped, não. Display Locked, você pode travar ela ou não, tá? Tá no Yes aqui, ó, esse cadeadinho aqui embaixo, tá vendo, ó? Clico no cadeado, ó, ele mostra lá em cima. Ah, o negócio acho que vai ficar em cima ali, né? Deixa eu arrastar pro lado aqui, ó. Então vamos lá, ó. On, deixa on, beleza? Agora saiu lá a imagem, agora que eu vi aqui que tava em cima da... O cara já até tinha avisado ali, né? Mas tá bom. Voltou, agora já vai ficar 100%. O pai tá on. Clipped, não. Display Locked significa o quê? Você quer dar um bloco nela aqui, ó, para não alterar a escala, você pode clicar nesse cadeadinho, tá? E aí ele altera aqui também, ó. Quando eu clico aqui no cadeado, ó, ele já altera lá, para yes ou no. Beleza? Por quê? Porque aí se você deixar não aqui, você pode trabalhar a escala dessa viewport. Beleza? Se você quer trabalhar na escala de 1 para 1000, deixa aqui na escala de 1 para 1000. Perfeito? Eu aconselho que você deixe aqui na escala de 1 para 1000, por enquanto. Shed plot significa o quê? Configuração de plotagem. Tá? Então deixa aqui, ó, Add Displayed, ou coloca 2D wireframe, beleza? Para não bagunçar o seu... Coloca wireframe, 2D wireframe, para não bagunçar a sua visualização aqui. Por quê? Porque você não está plotando nada em 3D, só se tiver plotando em 3D, tá? Aí, olha só, pessoal. Aqui, ó, Viewport Type. Tá vendo que eu tenho uma Viewport Type aqui que eu tenho indefinido, Plan Profile Section. Indefinido, Plan Profile Section. Aí, veja bem, indefinido não é muito legal para você trabalhar. Plan é para você quando você vai gerar pranchas automáticas em cima do alinhamento, aquelas as sheets, né, as view frames, tá? Na verdade, as view frames, não sheets. As view frames lá dentro do civil. Então você vai usar a opção plan para ele reconhecer que é planta. Profile, quando você vai gerar o perfil, pranchas automáticas de perfil, tá? E aqui também section, quando você vai gerar o que a gente está gerando agora, que é as seções através de uma prancha. Percebe? Aí, veja bem, esse formato, e aí deixa aqui -1 também, tá? No Viewport Order. Se a gente vai gerar sessões, deixa em Section -1. Perfeito. Aí que vem a parada para abrir a mente de vocês. Se você está trabalhando numa prancha que é totalmente editável, por que você não pode criar a sua própria prancha? Com o seu carimbo. Nossa, esse carimbo em amarelo, bicho, eu detesto isso. Carimbo em amarelo. É muito ruim para enxergar, velho. Haja lente de contato e óculos para quem enxerga mal. Pelo amor de Deus. O amarelo é muito ruim, não tem contraste, né? Mas enfim, quando você está trabalhando com esse tipo de prancha, você pode customizar, inserir a sua prancha, a sua logo, você pode inserir as suas informações todinhas aqui. Tá? E aí, veja bem, customizando isso aqui, se você pode trabalhar com formato A1, quer dizer que você pode trabalhar com formato A2 também, tá? Se você quiser. Olha só que interessante, A0. Por quê? Porque o tamanho da viewport aqui, ó, não interessa para mim, tá? Não interessa para o Civil 3D, ele vai reconhecer isso, perfeito? Então, o tamanho da viewport, ele vai reconhecer, beleza? Então, não vai interessar para ele esse tamanho de viewport, perfeito? Então, fica aí, fica ligado nessa.
Então, Rafael, se eu precisar criar a minha própria prancha, como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você vai abrir um template vazio, um DWT, tá? Vem em Fill, em File, né? Vem aqui em New, e aí cria um novo desenho, tá? Ou abre um template, aí você abre um templatezinho branco, um drawing template, pega um AK de ISO, né? Desse aqui, bem limpinho, tá? E aí, beleza. E cria a sua pranchinha bonitinha lá dentro, com as views, perfeito? Cria sua pranchinha com as views, e aí, veja bem, criou a sua view aqui, salva ele no formato DWT. DWT, beleza? Por quê? Porque eu vou fechar aqui, suponhamos que você já criou a sua prancha customizada. E aí, beleza, você criou a sua prancha toda customizada, aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui de novo em Section Views, Create Multiple Section Views. Vou colocar aqui novamente a nossa escala. Aí nessa aba, você vai escolher Production e ele vai pedir um formato DWT, galera. Um formato DWT, tá vendo? Então esse formato DWT é um Drawing Template. Perfeito? Ele vai pedir aqui esse formato DWT. E aí você vai buscar a sua prancha lá dentro do seu arquivo e tudo mais. Se você quiser já deixar salvo aqui dentro dessa pasta de Plan Production aqui, ó, ou dentro dessa aqui, dentro de template, ó, tá vendo? Dentro desse caminho aqui, você pode deixar aqui dentro, beleza? Você já pode deixar aqui porque ele já vai abrir automaticamente. Eu tenho até algumas aqui, planta, seção, tem umas outras customizadas aqui, que já ficam aqui por padrão, tá? Mas aí você pode buscar ela em qualquer destino no seu computador, beleza? Não tem segredo, a prancha vale a 1, então tem esses diversos modelos aqui que você pode buscar dentro do seu template, perfeito? Dentro do seu computador. Selecionou ela aqui, vamos pro jogo. Segue o baile aqui, ó. Aqui agora é só dar um next. Só que essa opção aqui, ó, o grupo de plotagem também faz diferença. Por quê? Porque é ele que vai organizar. Tá vendo que agora apareceu um contorno de uma prancha aqui, ó? Essa opção é a opção que vai organizar as seções dentro da prancha. Vou dar um next aqui, então, ó. Offset, vou deixar automático. Elevação a gente já viu também, vou deixar automático. Aqui, os elementos que vão aparecer também não influenciam. Em Data Bands, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Tá? Data Bands é o que vai grudado junto com a sua seção. Então, se você está trabalhando com o Counterfeit Brasil e deixar isso aqui, cara, é o maior erro que você vai cometer na sua vida hoje. É o maior erro que você vai cometer. Por quê? Porque se você deixa isso aqui, ele vai inserir uma pranchinha em volta. A gente vai ver esse modelo daqui a pouco, tá? Então deixa não aqui. Se você quer gerar a prancha A1, deixa não. Beleza? Então dá um next aqui. Tabelinha de volumes, se você quiser inserir. Por que ele disponibilizou essa opção agora? Porque a gente já calculou os volumes. Então você pode inserir uma tabelinha de volumes aqui, ó, pegar dos materiais, ó, pega aqui o material, vou selecionar aqui, ó, padrão 1000, é o estilo da tabela, ó, select a table style, vou adicioná-la, corte e aterro, né, que são os dois materiais que foram calculados. E aí ele vai adicionar aqui para mim a listinha. Aí a posição dela aqui, ó, ancorada no centro, abaixo, bottom center, tá? No meio, beleza? Na posição horizontal, vertical, olha lá o formato que ela fica. E aqui, afastamento em X, eu vou deixar 0 para ela ficar centralizada no eixo. E o afastamento em Y, eu vou colocar aqui um afastamento de uns 13 aqui, mais ou menos. Que é o afastamento aqui, ó. Por quê? Porque ela está ancorada lá embaixo, ó, no bottom center, né, da minha seção, section view. Beleza? E aí, eu quero que ela tenha um afastamento para ela não ficar sobreposta ao gráfico. Então, eu vou vir aqui em Create Section View. E aí, eu vou gerar aqui do lado, ó. E pronto. E aí, ele já gerou as seçõezinhas bonitinhas aqui para mim. Perfeito? Com a tabelinha de volumes, que eu adicionei a tabela de volumes, bonitinho. Rafael, e esse contorno amarelo? Bom, esse contorno é porque ele está mostrando aquele contorno da viewport daquela prancha que a gente selecionou. Faz sentido agora? Então, se eu clico sobre ele, eu vou ter uma opção aqui, ó,
Group Properties, tá? Eu tenho também Group Style. Então, eu posso clicar aqui em Group Style, seleciona aqui, ó, aí ele me pede aqui, ó, Select Graph, né, para pegar aqui um grupo de seções. Vou clicar em uma delas aqui, Enter. Aí eu vou vir aqui, tá vendo? No grupo de plotagem, seção transversal, que foi aquele que a gente selecionou lá atrás, ele abriu a tela para editar. Então eu posso vir aqui na aba Display e colocar aqui ó, esse Print Area, tá vendo que ele está no formato Yellow? Por quê? Porque é aquela borda. E aí eu posso colocar esse aqui também, ó, Sheet Border, para ele mostrar ali como se fosse uma borda da prancha em volta, ó. Como se fosse a projeção da prancha em volta. Isso significa, pessoal, que se você tiver mais seções aqui dentro, tá, você vai ter mais pranchas, tá? Vamos tentar adicionar aqui mais sample lines, ó. Deixa eu adicionar mais sample lines aqui. Alinhamento. Vai adicionar no mesmo grupo, by range of stations. Eu vou colocar aqui a cada 10 metros, tá? Ao longo de tangentes. E aqui o offset eu vou colocar 15 para cada lado para ficar igual às outras, ó. Ok. Aí ele vai me mostrar que algumas, ó, já existem. Tá vendo? Algumas já existem. E aí ele vai falar, ó, algumas sample lines já tem, né? Podem ser definidas, né, ao longo das sessões. Reveja, né, para fazer o procedimento apropriado. Deletar a lista existente, tá? Deletar a lista existente ou juntar, né, com essa lista. Tá? Aí você pode adicionar new aqui, ó, ou reescrever, tá vendo? Ele vai criar em cima dessas aqui, ó. Tá? Overwrite aqui, tá vendo? Então vou deixar desmarcado o overwrite para ele não substituir. Deixa eu ver se eu consigo desmarcar aqui todo mundo. Acho que travou aqui para mim. Travou tudo. Aí vai adicionar nova. Ou posso marcar aqui, ó, ignorar nova. Então eu vou ignorar onde eu já tenho. Então eu vou ignorar, beleza? Vou dar um OK aqui. Pronto, aí ele adicionou aqui nas 2 mais 10, tá vendo? Aí veja bem, pessoal, eu posso agora fazer o seguinte, ó, vim aqui, Create Section View, Create Multiple Section Views. Vou pegar aqui o mesmo estilo de 1000 e vou gerar dentro daquela prancha de novo. Ela já está selecionada aqui dentro, só que agora vai dar o dobro de sessões. Concorda comigo? Concorda comigo que vai dar o dobro de sessões? O corte aterro, ó, vamos pegar aqui, vai dar um BOzinho, por quê? Porque eu tenho que recalcular. Se eu não me engano, eu tenho que recalcular com 10 em 10. Tá? Tem que recalcular com 10 em 10, o volume. Tá? Aqui eu vou colocar nenhuma, só estou refazendo o procedimento. Ó, vou inserir a tabelinha. Se ficar alguma coisa perdida, vocês podem rever a live depois, né? Mas fica ligado aqui, que também depois eu tiro as dúvidas. Aí, olha só, vou gerar de novo, só que agora de 10 em 10. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, automaticamente, o que ele fez? Ó, aqui eu tenho a 7, agora já tenho a 7 mais 10 e tudo mais. Olha só, essas sessões, pessoal, elas já pulam para a próxima página. Por quê? Porque essa página aqui já lotou. Olha só que interessante. A partir do momento que você preenche, né, uma prancha, ela já joga automaticamente para dentro, tá, da outra prancha, da próxima página. Concorda comigo agora que essa parada é legal, tá? Aí veja bem, isso aqui é criar seções transversais, beleza. Percebe que aqui no perfil, vou falar algo muito importante que confunde muita gente agora por enquanto. Depois eu vou responder dúvidas aí e tudo mais. O perfil, a gente tem o caixote dele aqui em cima, que é esse quadrado aqui, tá? E a gente tem as bands aqui embaixo. O que são bands, pessoal? São essas linhas que mostram informações do meu perfil. Das minhas cotas, estacas, enfim. Todas essas informações. Beleza? Aí, veja bem.
essas bands, elas podem ser adicionadas na sua seção transversal. Perfeito? Como, Rafael? Clica nela. Você pode vir aqui, ó. Você pode clicar com o botão direito aqui também e vir por aqui, ó. Section View Group Properties, tá? Aí, em Section Views, dentro da aba Section Views, você vai ter uma aba chamada Band, tá? Change Band Set, aonde você tem também, ó, Change Volume Tables, é um gerenciador do grupo das seções transversais, tá? É um gerenciador do grupo das seções transversais, perfeito? Profile Grade, Offset Elevation, você altera aqui, tá? Aqueles parâmetros de offset e cota, tá? Você altera aqui, beleza? Só clicar nos 3 pontinhos. Aqui você altera aquela tabelinha de volumes e aqui o Band Set. Então vamos lá para o Band Set. Cara, isso aqui confunde a galera. Por quê? Porque quando você vem com o padrão do Country Kit Brasil, o que acontece? Olha só, e o erro que acontece. Vou gerar de novo para mostrar para vocês. Ó, vou gerar mais um conjunto aqui de pranchas. Section Views, Multi-Section Views, seção 1000, mesmo padrão, só que agora com a falha. Tá? O padrão agora só com a falha. Aqui, ó, tá vendo que eu tenho aqui, ó, Select a Band Set. No Country Kit Brasil, já vem esses padrãozinhos aqui. Isso aqui, galera, eu vou gerar para vocês verem aqui, ó. Vou adicionar, tabela não vou adicionar agora não, tabelinha de volume. Mas aquela paradinha ali, que vem no Country Kit Brasil, não necessariamente você precisa usar, são essas pranchinhas que vêm em volta. A pranchinha A4. E aí, olha só, se você está plotando ela dentro de uma prancha A1, não faz sentido nenhum você inserir uma prancha aqui em volta dela, A4. Aí. Nenhum. Consegue entender essa diferença? Então, nesse passo a passo, não adicione aquela band naquele estilo. Tá? Tem uma outra live minha que eu expliquei isso já lá do 2019, se eu não me engano, comecinho de 2020. Eu ensinei a customizar as seçõezinhas bonitinhas aqui. Tá? Então, assim, fiquem atentos. Por quê? Porque essa pranchinha foi feita para ser gerada nesse formato aqui, ó. Porque aí sim você pode gerar uma pranchinha em volta para plotar uma seção separada da outra, correto? Tá? Então, assim, as bands, pessoal, as band sets, ó, elas são grudadas na minha seção. Percebe quando eu clico nessa pranchinha? Ela está grudada aqui embaixo, ó, eu posso movimentá-la, tá vendo? Ela é um elemento, tá vendo? Ela é um elemento que fica grudado na minha seção. Então, quer dizer que você pode criar bands customizadas, perfeito? Não é esse caso aqui de plotar uma prancha dentro de outra prancha, pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Rafael, aconteceu de gerar isso, como que eu corrijo? Clica aqui nela, Section View Group Properties, vem aqui em Change Band Set, ó, dentro da aba View Sections, ó, Section Views, Change Band Set. Tá vendo que aqui ele aparece? Tá vendo que aqui ele aparece? Aí, olha só, essas bands aqui é o que está adicionado ali. Então, Rafael, quer dizer que eu não posso inserir band na minha seção tipo? Não, não é isso. Tá? Você vai customizar as suas bands. Tá? E igual lá no perfil, ó, você pode importar, você pode salvar os conjuntinhos. Aquela prancha é um bloco, tá? Que tá dentro dessa cota projeto aqui, desse componente cota projeto, tá? Tem outras lives explicando sobre isso. Mas ela tá aqui dentro, tá embutida aqui dentro, perfeito? Então não é que você não pode usar, você pode usar, mas usa ela aqui dentro, que não seja uma prancha, tá? Então você pode customizar os componentes, tá vendo? Tem aqui, ó, vários componentezinhos já prontos. Essas aqui, ó, esses conjuntos, ó, Band Set, quando você vem aqui em Import Band Set, esses conjuntinhos é o conjunto que já contém as pranchas em determinadas escalas, aquelas pranchinhas A4 em várias escalas, 500, 750, 200, enfim. Aqui tem uns outros modelos também, vamos pegar esse 1000 aqui para testar. Dá um OK aqui. Olha só que loucura. É uma pranchona.
Esse é uma pranchona grandona, tá vendo? Então, não é legal pra gente também. Então, bugou a parada, enlouqueceu tudo, o gerente enlouqueceu, cara, faz o seguinte, deixa eu só dar um update aqui. Ó, aqui aparece os dados embaixo, tá vendo? Das sessões que você pode pegar, os offsets, né? As cotas você pode adicionar. Bugou geral, botãozinho direito, né? Ou vem aqui, ó, em Group Properties, vem aqui em Change Band Set, exclui essa band aqui. Pronto, isso é a primeira coisa que você vai fazer, tá? E aí você vai deixar a sua sessão pura aqui. Então, ó, preste atenção, só existe 2 métodos para gerar sessões transversais aqui no civil. Soltas no modelo, tá? Solto, o modelo é o ambiente de trabalho, tá, pessoal? Ou dentro das pranchas. Perfeito? Para você gerar aquelas pranchinhas em volta, que é a seçãozinha padrãozinho DR lá, São Paulo, você adiciona as band sets. Puf, perfeito? Tranquilo? Bala, né? Então, beleza. Determinado isso. Aí, olha só, como que você pode adicionar, né, uma escala, né? Não é muito usual, mas eu preciso explicar isso para vocês, uma escala nessas sessões aqui. Bom, a gente viu que a gente tem vários estilos de sessões aqui dentro, transversais, correto? Então, se eu vier aqui na aba Settings, vim aqui em Section Views, ó, Section View Styles, eu tenho esses vários estilos aqui. A gente está usando essa daqui, ó, 1000. Quando eu entro nela aqui, ó, Edit, vamos pegar essa 200 aqui, ó, vou entrar nela aqui, ó, Edit. Aí eu vou ter uma aba Information, que é o nome dela, ó, tem aqui as sessões transversais, na escala 1 para 200. Na aba Graph é onde eu entro com a escala dela, pessoal. É onde eu entro com o exagero vertical. Só que esse estilo 1 para 200, percebe que o exagero vertical dele não existe, ó, o exagero vertical dele é 1. Então, assim, a proporção é 1 para 1, a mesma escala horizontal é a vertical. Beleza? Então, assim, não tem diferença. Ele está aqui como 200. O que muda então, Rafael? Muda o tamanho das letras. Tá? Então, você vem aqui, ó, título. O tamanho da letra está 0,50. Tá? Então, tá tudo tamanhozinho menor. Tá? Tamanho da letra horizontal tá 0,40, ó, Text 8. Tá? Tamanho da letra vertical, Text 8 tá 0,40 também. Tá? Então, assim, não muda nada. Quer ver? Eu vou gerar para vocês aqui uma sessão. Vou gerar uma só, no tamanho 200 aqui. Só para vocês verem, ó, gerar no tamanhozinho 200. 100 bands. E aí, vou gerar ela aqui perto, aqui, ó. Essa é a estaca 0, né? Pegou lá direto na estaca 0. Aqui eu tenho a estaca 0. Ah, não vou conseguir mover ela aqui, não. Ah, vou. Essa aqui é a estaca 0. Percebe que o que muda nela, né, das dimensões aqui dos seus objetos, é isso que eu quero que você entenda. As dimensões do objeto não mudam. As dimensões do objeto não mudam. O que muda é o tamanho das letras aqui. Tá? O tamanho da letra. E aqui por quê? Ah, Rafael, mas ela está mais chata, porque percebe que esse intervalo aqui está de 22 a 24, 2 metros. Aqui está de 20 a 30. Na verdade está 20, 25 e 30, né? De 5 em 5 metros. Só isso. Mas a geometria dela, tá? A geometria dos elementos não muda. E isso é importante. Isso aqui é projeto, tá? Não mais falando de Civil 3D. Ó. Tá vendo que ela encaixa perfeitamente ali em cima? Ó? Tá vendo? É o mesmo tamanho. Isso aqui, pessoal, é importante. Porque se você aplica uma escala, olha só, o que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Se ela fizesse valer esse nome mesmo, ó, Edit, aí tem aqui na informação, ó, sessões transversais na escala 1 para 200. Beleza. Se eu pegar aqui no gráfico e aplicar um intervalo, um exagero aqui de 5, ele vai ficar com a escala vertical de 1 para 200. Tá vendo? Aí eu vou dar um OK, beleza. Olha só o que vai acontecer. Ele vai aplicar um exagero vertical, tá? Só que aí essa área, quando você exportar ela para CAD, pessoal, quando você exportar esse projeto para CAD,
obviamente a gente está migrando, mas ainda a gente faz isso, né? A pessoa que vai conferir não vai ter uma área real aqui. Pensa a dificuldade que é para cubar esse volume com a área dessa em escala. A pessoa que vai fazer uma auditoria. Então aqui eu tenho a área bonitinha, ó, 12,06 metros quadrados, e nessa daqui vamos ver como é que está a área dela, ó, 12,06 metros quadrados também. É a mesma área para o Civil 3D, mas quando você exporta isso aqui para o AutoCAD, para o 2D, ele fica com uma proporção diferente, porque ele se transforma numa achura. Tá? Ele se transforma numa achura. E essa achura, ela vai ter uma área diferente. O Civil 3D, ele reconhece essa mudança. Tá? Ele reconhece. Agora, o AutoCAD não. Então, muito atento a isso, pessoal. Escala de seção, muito atento. A gente não usa aplicar escala nessa seção assim. Não é muito usual. Né? Não quer dizer que não usa, não é muito usual. Às vezes eu falo aqui, vocês estão com verdade, aí depois vai falar lá que eu não ensinei o trem certo para vocês. Então, vou voltar com ela aqui 1 para 1. Então, a diferença, ó, eu arrastei ela aqui também, bugou o trem todinho, deixa eu deletar essa bagaça aqui. A diferença está na escala das letras somente, tá? Na escala das letras somente, perfeito? Aí, veja bem, tá, resolvido esse problema, mais uma outra questão. Rafael, as informações que a gente adiciona na seção, como que funciona? Bom, preste atenção. Você tem informações de label e tem informações das bands. Tá? Então, das bands, olha só que interessante. Eu acho que eu tenho aqui um exemplo para mostrar para vocês do que eu estou explicando aqui para vocês. Olha só, a gente criou isso em live, tá? Então, tem isso em live lá na plataforma de alunos. Mas olha só. Deixa eu ver aqui se está aqui nos meus arquivos recentes. Ah, tá aqui, ó. Essas informações que eu vou mostrar para vocês aqui, tem duas categorias de informações. Tem as categorias de labels e tem a categoria de bands. Tá? Então você precisa saber isso. Galera, é um conceitinho mais pegado aqui no civil, né? Avançado. É só para quem quer virar expert mesmo. Então, olha só. Essa sessãozinha aqui, a gente produziu ela em aula, em live. Isso eu me recordo bem. Tem muito tempo que eu fiz essa aula já. Eu tenho diversas informações. Eu tenho aqui o offset, eu tenho esses numerozinhos, enfim. Isso aqui, pessoal, são labels, tá? São labels que estão adicionadas no code set do meu corredor. Perfeito? Labels que estão adicionados no code set do meu corredor. O offset aqui, a cota, tá vendo? A inclinação, a cota do eixo. Olha só a quantidade de informações que eu tenho nessa seçãozinha. Já aqui embaixo, eu já tenho informações de bands. Tá? Então, esse cota terreno, corte aterro, cota projeto, são informações de bands. Tanto é que eu clico nela 2 vezes, ele vai mostrar aqui, ó, Section Data Band Label Group. Tá? Section Data Band Label Group. Então, isso aqui está mostrando a cota do projeto, aqui está mostrando a cota do terreno e aqui o corte e o aterro, automatizado. Tá? Esse estilinho de seção aqui. Isso aqui são labels, isso aqui são bands. Por que você precisa saber isso? Porque quando você desejar mostrar informações aqui dentro do gráfico, preferencialmente você vai usar labels, e quando você precisar mostrar aquelas informações aqui embaixo, preferencialmente você vai usar bands. Tá? Então, existem labels que você já pode aplicar diretamente no corredor. Tá? Você pode aplicar diretamente no corredor. Como, por exemplo, ó, você vai ter que modificar o code set do corredor. Aí é outro assunto que a gente já viu. Mas, basicamente, você pode vir aqui, ó, Section View Group Properties. Aqui dentro de Sections, você vai ter o corredor aqui, ó. Aí, tá vendo que eu tenho aqui, ó, Label Set? Eu vou pegar aqui, ó, distância e cota e vou aplicar para ver se vai aparecer ali, ó. Não apareceu. Por quê? Porque tem que estar referenciado no code set. Vamos lá de novo, vamos ver se a gente consegue trocar, colocar um outro aqui. Códigos nota de serviço 1 para 200, ok. Vamos ver se ele vai aplicar. Também não aplicou. Por quê? Porque é o estilo do corredor.
né? É o code set style dele aqui, ó, que está como standard. Então, quando eu coloco esse famigerado nota de serviço da São Paulo, o que ele faz, pessoal? Ele aplica labels, tá? Então, ele aplica labels. Aí, veja bem, aqui, quer dizer, então, que aquele conjuntinho de labels não funciona para esse determinado corredor, tá? Esse conjuntinho de labels aqui, ó, ele não funciona para ele, tá? Então, aqui, ó, ele pega aqui, vamos ver, eu estou entrando dentro da label aqui para ver o que ele pega, né? Linhas, point code. Ele pega o point code description. Ah, é por isso, é porque eu não tenho a descrição, né, dos pontos separadamente ali, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso, galera? Que essas informações aqui, ó, para você customizar uma informação desse jeito aqui, nesse formato aqui, ó, com offset bonitinho, com um númerozinho, né? Sem o número, pode tirar um número também, offset, a cota, essa inclinação, você tem que trabalhar o code set do corredor, tá? Então, por exemplo, quando você já troca o code set dele aqui, ó, tá vendo que eu estou clicando em cima da peça corredor aqui, ó, ele vai ter uma opção chamada aqui, ó, Style, né, que é o Code Set Style. Quando você troca para esse padrãozinho aqui, ó, um para 200, né, um para 10 São Paulo, o que ele faz? Ele já aplica labels aos points. E como eu só tenho os taludes, né, que estão configurados, ele mostra só os taludes. E aqui embaixo são labels também, ó. Tá? São labels também. Rafael, então quer dizer que se eu quiser adicionar aqui informações, eu preciso adicionar labels somente no corredor, no code set? Não, você pode fazer o seguinte também, você pode clicar no seu gráfico e vir aqui, ó, adicionar label view. Aí você tem duas informações, o offset elevation, como o próprio nome já diz, é o afastamento e a cota, e o grade, tá? Que é o que? Inclinação. Então, por exemplo, você pode pegar esse grade aqui. Aí deixa eu pegar aqui para vocês, ó, vamos pegar desse primeiro ponto do corredor até esse segundo ponto aqui, ó. Foi. Aí, acho que tá tudo amarelo aqui. Deixa eu tirar para ficar melhor para vocês visualizarem. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Como eu peguei aqui, não peguei zeradinho, porque tá difícil pegar aqui. Deixa eu pegar certinho aqui agora. O Nerest no corredor fica todo bugado. Mas aí, olha só, adicionei uma label de grade, que seria inclinação ali, tá? Seria inclinação. Aí eu posso também adicionar, como o próprio nome já diz ali, de offset e cota. Então, clico aqui. Ah, Rafael, onde é que você quer inserir a informação de offset e cota? Muito comum para quando você trabalha com platô, né, com terraplenagem, usando somente superfícies. Quando você trabalha com corredor, você pode gerar usando aquele code set, tá? Tem lives explicando sobre isso aí também. Mas quando você usa aqui quando você usa superfície somente, né, você pode usar essa informação aqui, ó, distância e aí a cota que ele está nesse ponto, tá? Então ele é bem interessante porque você já aplica para ele ali a distância e a cota. Ele já vai alterando ali para você, ó. Tá vendo? Ele busca dentro do gráfico, ó, a distância e a cota, tá vendo? Ó? E ele já coloca o negativo, ó. Para a direita positivo, para a esquerda negativo. Tá vendo? Automático. Beleza? Então você pode adicionar esse estilo de label. E esse estilo de label você pode customizar ele também. Tá? Você pode vir aqui, ó, section, dentro da aba settings, né? Você vai ter aqui, ó, label styles, essa label offset elevation e aí esse estilo cota aqui, ó. Vamos fazer uma edição nele aqui, vou colocar ele na vertical para ele ficar bonitinho igual aquele outro lá. Tem aqui offset elevation. Na verdade ele é offset, vou renomear aqui, ó, offset e cota. Dentro da aba layout, tá, pessoal? Aí eu clico aqui dentro do conteúdo, clico nos três pontinhos. Aí beleza, ele tá aqui já no esquema, tá vendo, ó? Distância e cota. Beleza, já tá buscando a forma certinho. Como que eu faço para colocar ele na vertical?
nós vamos criar um componente de linha dentro dessa label. Então eu venho aqui, line, ó, tá vendo? Line. Aí ele já criou a linha aqui para mim na horizontal, tá vendo? Ele vai mostrando o preview aqui do lado. Vou colocar aqui linha. Ancorado na feature, tá? Que é o centro aqui para mim. Eu vou colocar aqui, ó, middle center, tá? Que eu quero ele ancorado bem no eixo aqui, bem no ponto, né, que eu cliquei. Usar um ponto de ancoragem final para a linha, eu vou deixar falso, tá? Um comprimento fixo de 30 milímetros e vou colocar um ângulo de rotação. Percebe que ela está na horizontal? Essa linha amarela aqui. Vou colocar um ângulo de rotação para ela, ó, 90 graus aqui, ó, para ela ficar para vertical, tá vendo? E aí, beleza, vou diminuir esse tamanho dela aqui para 15, para 10, tá bom, né? Depois a gente testa lá. Aí eu volto aqui no distância cota, no offset cota, e ele está ancorado também aqui nesse pontinho aqui, ó, no feature, né, que é o objeto. Então eu vou colocar ele ancorado na linha. Olha lá, ele já ficou na vertical, por quê? Porque a minha linha está na vertical. Ele está no start, eu vou colocar ele ancorado no final da linha, para vir para cá. E aqui eu vou colocar, ao invés de bottom center, eu vou colocar middle center. Olha lá como é que ele ficou. E aí eu posso aplicar um afastamento, enfim. Né? Posso aplicar um afastamento para ele aqui, para ele ir para cima ali, ó. Em X aqui, olha lá, botei um afastamento de 2 e ele foi para cima. E posso criar agora, aqui na opção de borda, posso colocar aqui uma bordinha true, em volta, diminuo esse afastamento aqui, ó. Show? Olha só como é que ele vai tomando forma. Ok. Olha lá como é que ele ficou. O que eu preciso fazer aqui? Diminuir o tamanho da linha. Então, eu já posso vir direto aqui, ó, Edit Label Style, botãozinho direito, né, de praxe. Edit Label Style, bota aqui para editar, vem aqui na linha. E aqui, você coloca um tamanhozinho menor. Vou colocar 3 ali, ok. Olha lá. Pode deletar essa bolota aqui também, caso vocês queiram, tá? Deletar essa bolota. Mas olha só como você pode customizar. Então, ó, através do Code Set, você insere labels automaticamente. Tá? Já expliquei isso em outras lives e tudo mais, que você pode customizar. Beleza? Esse daqui que eu estou mostrando para vocês, tá aplicado, né, em cima do Code Set do corredor. Tanto é que eu clico no corredor, ele seleciona todo mundo. São labels do corredor. Você pode adicionar também bands, né, que buscam essas informações. E você pode também adicionar labels soltas, como a inclinação e o offset. Esse offset você pode colocar para baixo, você pode colocar qualquer coisa. Tá? Então, assim, você pode gerar customizado aí. Perfeito, galerinha? Galera, seguinte, já estamos aí com... Já estamos, né? Estamos, não. Já estamos com quase 2 horas. Eu já tomei uma garrafa de água. Aquela garrafa estava cheia no começo da live. E agora eu vou tirar as dúvidas de vocês. Tá? Vou tirar as dúvidas de vocês aqui. Porque a gente tem um tempo aí, né? Então vamos lá. Manda as dúvidas aí. Bombardeia esse chat aí. Vamos lá. Ah, o cara perguntou aqui, ó, sobre a noção dos pontos baixos, né, para dimensionamento de drenagem. Cara, vou mostrar um exemplo aqui para você de como que você pode analisar ponto baixo na superfície, tá? Quando você já tiver a sua superfície projetada, caso você tenha, você vai clicar nela aqui com o botão direito, né? Você pode criar um estilo para ela assim. E aqui em planta, ó, você consegue inserir setas de direção. Olha só que interessante. E quando você tem um buraco na superfície, as setinhas de direção indicam para você o ponto baixo. Tá vendo aqui, ó? Um ponto baixo, ó, todas as setas indicando para esse ponto. Então, as setinhas de direção te dão uma melhor noção aonde você tem ponto baixo, tá? Com uma superfície projetada, você vai ativa essas setinhas no Slope Arrows aqui, ó, dentro do estilo, na aba Display, e aí ela indica o ponto baixo. Fechou? Vai falar do volume de quadras, como é calculado? Falei na outra semana, se não me engano. Tem como criar a sample line seguindo as larguras de offsets? Tem se você tiver um alinhamento, tá? Ele só segue um alinhamento aqui de borda. Não o offset do corredor em si, não.
como diminuir o espaçamento entre as sessões. Boa, garoto. Esse espaçamento, como eu falei, ele está vinculado ao grupo de plotagem, né, o estilo que ele é distribuído aqui dentro, que ele fica aqui na aba Settings, Section Views, aí você tem aqui, ó, Group Plot, e nós estamos usando esse daqui, ó, seção transversal, tá? É o que está sendo aplicado aqui, é o estilo que organiza essas seções aqui, perfeito? E aí você clica para editar, aí aqui dentro dessa aba aqui, ó, Array e Plot Area, é onde você identifica a organização das suas seções. Aqui dentro dessa primeira aba, você organiza se elas vão se ordenar através de colunas ou através de linhas, né, by rows ou by columns, tá? De cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, tá? Você vai passando aqui o cursor, ele vai te mostrando, beleza? Se elas vão estar alinhadas ao centro, à esquerda, à direita, perfeito? E aqui o tamanho, né? Se você vai uniformizar por linha ou por coluna, tá? O tamanho, né? O espaçamento entre elas ali, o tamanho da célula, que é esse quadradinho entre uma ou outra, ou se é um tamanho geral para todas, né? Aí aqui você tem um espaçamento entre as section views, ó. Espaçamento entre seções adjacentes. Aí você tem a coluna que está 100, bota 50, por exemplo. Aqui, tá vendo, ó? Coluna, linha. Beleza? Aqui você pode colocar 25, por exemplo. Vai diminuindo da maneira que você precisar. Desmarca essa opção aqui, tá? Que é o espaçamento que aplica, né, entre as seções. E aí percebe, ó, que essa área, essa tela, né, você trabalha o quadradinho entre as células. E nessa janela aqui, ó, Plot Area, é o espaçamento dentro da célulazinha, dentro do quadradinho da seção. Porque se você vier aqui, ó, tem uma opção, na verdade aqui não, né? Lá dentro da seção ela mostra um quadradinho ali, né, de plotagem. Beleza? Então eu vou dar um OK só para você ver o resultado. Olha lá. Ele já atualizou, tá vendo? Inclusive ele diminuiu as pranchas. Aí ele bugou, tá vendo? As tabelas ficaram para trás. Então você clica aqui nela e vem aqui, ó, Update Section View Layout. E pronto, ele já se organizou dentro de uma prancha. Tá? Esse afastamento aqui, galera, ele é aplicado lá dentro daquela segunda opção, tá? Que eu mostrei para vocês. Ele é aplicado aqui, ó. Tá? Então esse afastamento, você trabalha ele aqui, ok? Você trabalha ele aqui. Vamos colocar aqui, ó, 30. Na verdade aqui eu vou deixar 10, né? Ok. Não aplicou em nada, vamos tentar de novo. Às vezes, mudanças pequenas, ele não se aplica. Às vezes, ele tipo, não é que ele não se aplica, ele não muda nada na sua tela. E às vezes você precisa mudar mais, entendeu? Vamos colocar aqui um espaçamento maior aqui, ó. Pronto. Não afastou também. Então, veja bem, será que eu estou me enganando? Então, vamos lá. Vamos tentar de novo. Vamos fazer um outro teste aqui, ó. Talvez eu esteja me enganando, né? Não seja nessa janela aqui. Array, espaçamento entre colunas, espaçamento entre linhas. Na minha cabeça, né? E é o que eu faço também, eu tenho que adicionar um espaçamento na célula, né? Deixa eu colocar elas alinhadas à esquerda, então. Vamos ver o que vai dar. Deu nada. Deixa eu mexer mais aqui, então, no espaçamento entre as duas aqui. Ah, eu acho que é aqui, ó. Acho que não precisa de tudo, não. Eu acho que eu mudei na janelinha errada. Isso mesmo. Mudei na janelinha errada. Então, recapitulando. Aqui dentro, Edit. Nesse espaçamento aqui, ó, puff. Você cria, você configura, né, esse espaçamento entre as células ali. Tá? E esse espaçamento entre as células, o que é célula, pessoal? Se você clicar com o botão direito em cima da sua seção e vir aqui no estilo dela, vir na aba Display e vir aqui nessa opção, ó, Draft Buffer Outline,
Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Ele vai mostrar para você uma borda que está na cor verde. Tá? Uma borda que está na cor verde. Essa borda da cor verde, ela é essa borda aqui, na verdade, ó. Essa bordinha que está em volta da seção aqui, ó. Ela que vai, né, é como se fosse tudo. Se você desenhar a linha aqui dentro, por exemplo, polylines, alguma coisa assim, se você mudar a seção de lugar, essa linha acompanha, tá? Essa linha acompanha. Se eu não me engano, é só nas versões mais recentes do Civil, tá vendo? Então isso é muito interessante, porque se você fizer isso, ó, olha lá, a polylinha acompanha lá dentro, sem precisar mover junto. Tá? Então essa borda que ela cria aqui fora, tá? Essa borda que ela cria aqui fora, é para poder você ter essa, como se fosse assim, tudo que está ali dentro fica grudado. Então tudo que tá ali dentro fica agarrado nela aí. Tá? Aqui você ativa as bordas da prancha, né, e dessa borda da viewport, que é a borda amarela. Beleza? Então basicamente o espaçamento é dentro do Group Plot Style. Edita aqui, ó, dentro da aba Array e Plot Area, tá? Basicamente é isso daqui. É possível gerar automaticamente os perfis longitudinais com essa prancha automática? É possível. Aqui em Output, você vem aqui em Create View Frames. E aqui você pode criar também dos alinhamentos das pranchas e tudo mais. Tá vendo? Plan e Profile. Plan and Profile. Cria da planta e do perfil. Ou do perfil apenas. Tá vendo? Selecione aqui uma prancha que você deseja, 1 para 500, A1 e tudo mais. E aí você consegue criar ao longo do alinhamento, rotacionado para o norte. Fiz uma live explicando sobre isso também. Aí ele gera aqui, tá vendo? Ó? E gerou aqui as pranchinhas. Ó. Aí tem uma sobreposição, isso tudo você tem que configurar. E aí os perfis longitudinais, quando você vai gerar o perfil, eu estou bem enferrujado nessa parte, mas quando você vai gerar o perfil longitudinal, Drawing Profile View, ele vai te perguntar, tá? Ele vai te perguntar para você dar o split nele. Data Bands, eu estou meio enferrujado nessa área aqui, nessa parte aqui, tá? Deixa eu criar aqui. Se ele já vai criar dentro da prancha ali, separado. Não, tem que criar por estaca, se eu não me engano. Esqueci, de fato, esqueci como é que gera. É porque, na verdade, ele já vai gerar direto na prancha lá, as sheets. Né? Ele vai gerar sheets direto na prancha. Aqui, ó, Create Sheets. Se eu não me engano, ele já vai gerar o perfil lá direto. Aqui mesmo, agora que ele vai criar o profile, né, na verdade. Eu baguncei, eu tô meio enferrujado aqui nessa opção. Clonando o layout do desenho, criando folha 1, salvando desenho, criando sheet manager. Beleza, criou lá. Digamos assim que ele ficou meio bugado, né? Ah, voltou normal. Tá vendo? Então ele criou ali de acordo com o espaçamento. Tá? De acordo com o espaçamento ele criou a pranchinha aqui, tá? Section sheets ali. Ele separou ali as folhas. Ok? Te respondi, né, a sua dúvida aí. Então tem como criar. Como diminuir as seções para que caibam mais espaçamentos na prancha? Já respondi. Só consigo tirar as laterais, o meio não consigo. No perfil tem como tirar todas essas linhas? Tem como tirar todas essas linhas. Você vai clicar aqui, ó. Eu vou vir direto aqui no estilo dele, né? Na aba Display, tá vendo aqui, ó? Basta você desligar os grids. Tá vendo? Grids aqui, ó. Pronto, o bichinho fica peladinho. Não sei qual o intuito disso, mas tem como. Então, você vai e edita o estilo do seu perfil e vai na aba Display e desliga os grids. Beleza? Como computar o volume de limpeza na seção? Boa pergunta.
Não dá para calcular tudo nessa live hoje. Mas tem várias maneiras. A gente costuma, às vezes, rebaixar o projeto, rebaixa a superfície, para você comparar terreno com limpeza na seção. Tá? Você cria uma cópia Você pode criar uma cópia da superfície, por exemplo, aqui, ó. Esse é um dos métodos, tá? Vamos colocar aqui, ó, limpeza. E aí você cola o terreno natural ali, dentro da limpeza. E rebaixa ela. Por um todo, por exemplo. Isso é uma das maneiras. Isso, claro, se você quiser rebaixar o terreno todo. Se não quiser, é outro formato, tá? Computa no corredor, beleza? Aí você vai ter que usar no corredor uma camada para limpeza, perfeito? E aí, ó, vem aqui em Rise Lower Surface. Aí eu vou rebaixar, por exemplo, 20 centímetros de limpeza, 0,2. Rebaixou, e aí eu venho aqui nas Sample Lines, ó, e vou associar agora a limpeza, ó, nela aqui, ó. Adicionar, tá aqui limpeza, vamos pegar um estilo para ela aqui, vamos colocar standard mesmo, beleza? E aqui eu posso computar esses materiais. Vem aqui agora, ó, computar materiais. Aí eu já tenho a lista 1, que é a terraplanagem. Vou até renomear ela aqui, ó. Pessoal, tá um pouquinho rápido? Tá, por quê? Porque a gente precisa encerrar e porque depois você pode ver essa gravação aí durante 7 dias. E aí eu vou calcular de novo, importar um novo critério. Pego aqui o corte e o aterro. Lembrando que limpeza, no caso, seria só o corte na superfície da limpeza. Na verdade não, né? Depende, né? Primitivo, seleciona a limpeza de comparação. Ok, ok. Ok. Aí, olha só. Já está computado a limpeza aqui. Já tem, né, a superfície de limpeza aqui, ó. Tá? Então, veja bem. Vamos ver aqui. Botão direito, Section View Group Properties. Olha só que interessante. Eu tenho corte aterro, corte aterro. O da limpeza eu vou colocar, ó, é diferente aqui, ó. Vamos colocar uma outra achura aqui. Vamos colocar esse pavimento, que ela vai ficar cinzenta, né? Também. E aí eu vou desativar o corredor para não ficar confuso ali pra gente. Aí, veja bem, como o meu corredor, aqui ele não fechou a seção direitinha. Então tem que ver o que está acontecendo, porque ele não está fechando a seção direitinha. Porque ele está comparando, na verdade, primitivo com a seção, né? O que você tem que fazer? Verificar o fechamento dessa seção, tá? Verifica o fechamento dessa seção aqui e aí ele vai computar o volume certinho para você da limpeza. Perfeito? Na verdade, você pode comparar, por exemplo, a limpeza com outra superfície sem ser o terreno natural. Mas basicamente o caminho é esse. Tá? Eu acho que eu já expliquei isso em outra aula sobre esse cálculo de volume de limpeza. A gente gastar um tempinho a mais nele aí. Você pode rebaixar a superfície ou, né, você pode rebaixar a superfície ou pode gerar uma camada do corredor nela. Então é isso aí, galera. Um abraço para vocês. Agradeço imensamente a presença. Lembrando que na semana que vem, na próxima terça-feira, a gente já tem aula novamente. Então, já ativa aqui, ó. Segue lá, né? Rafael Soares, _Eng, ok? Lá no nosso Instagram, que a gente vai divulgando tudo isso lá. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula, galera. Abração. Tchau, tchau.